Queria ler um texto com você. Pega a sua Bíblia aí, abre comigo no profeta Daniel, capítulo 6, lá na história de Daniel na cova dos leões. Ok? Abre aí a sua Bíblia, Daniel, capítulo 6. O verso 16, eu vou adiantar aqui a história, depois nós vamos comentando, diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões, e quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram a todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Amém? A nossa live caiu aí, né, irmãos? Mas nós vamos continuar. Estão todos aí? Estão nos ouvindo bem? Dá um feedback para nós aí, tá? Manda uma mensagem se está tudo bem, o som está bem, estão nos ouvindo. Aí no YouTube também estão nos ouvindo. Irmãos, essa palavra é uma palavra que data mais ou menos, aproximadamente dos 600 anos antes de Cristo, aproximadamente 585 anos, quando Daniel, profeta, que estava ali, foi levado para a Babilônia, e ele passou pelo reinado, né, de 3 reis, porque depois a Pérsia, o rei Dário, tomou, né, e ali tem o filho também de Nabucodonosor, Beltesazar, ele esteve no reinado dele. Alguns dizem que é sobrinho de Nabucodonosor. E o rei Dário aqui nessa história é o rei que gostava muito de Daniel. Daniel era um sábio, né, ali que ele consultava, e havia as pessoas que tinham inveja de Daniel, e eles não encontravam falhas em Daniel. Então o que eles fizeram? Eles enganaram o rei com uma promulgação que eles pediram para ele fazer, dizendo assim: rei, vamos fazer um tempo em que ninguém possa fazer nenhum pedido a nenhuma outra pessoa e nem a um outro Deus, porque eles não encontravam em Daniel uma outra falha a não ser na questão da fidelidade de Daniel. E aí o rei aceitou, talvez pelo seu orgulho, pela sua arrogância, prepotência. Ele não percebeu que estava sendo enganado, porque ele amava Daniel. Então eles fizeram ele colocar o selo do anel dele, e eles fizeram com que ele promulgasse essa ordem: ninguém pode orar, ninguém pode clamar, a não ser ao rei Dário.
E aí Daniel, como fiel era ao Senhor, 3 vezes ao dia ele orava, ele abria sua janela em direção a Jerusalém e orava, e ele orou, como sempre fez. Ele não atentou para o decreto, e o decreto dos medos persas não podia ser alterado, não podia ser mudado, era uma lei que não podia ser alterada. E Daniel foi pego, porque eles estavam vigiando Daniel em oração, e eles levaram para o rei Dário e falaram assim: olha, você vai ter que jogar Daniel na cova dos leões. E o rei Dário falou: não, eu não vou fazer isso. E ele pleiteou com eles, ele intercedeu pelo Daniel, assim, da manhã até a noite, e ele foi vencido porque ele não podia alterar aquela lei. Ele estava condenado, Daniel estava condenado. Não tinha como Daniel se livrar, não tinha na cabeça deles. Mas aí, quando Daniel é trazido à presença do rei e é levado para ser jogado naquela cova dos leões, e os leões estavam furiosos. E a prova é de que quando eles lançaram, né, aqueles acusadores na cova dos leões, aqueles leões já trituraram eles antes deles caírem no chão. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões, e o rei, ele disse para Daniel uma palavra de fé, uma palavra tremenda, que é a palavra do verso número 16, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E quando ele foi no outro dia, a surpresa dele, na pergunta, ele disse: Daniel, dar-se o caso que o teu Deus tenha te livrado dos leões? E Daniel grita de lá: ó rei, vive para sempre, eu estou vivo, o meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca do leão, fechou a boca dos leões, e os leões não puderam fazer nenhum dano a mim. Quando eles tiraram Daniel da cova dos leões, Daniel estava ileso, Daniel não tinha nada. E é interessante que nós temos aqui algumas questões ligadas à nova aliança também. Se nós formos ver, Daniel é aquele que representa o Senhor Jesus para nós. Foi condenado, né? Foi condenado à morte, foi condenado por uma sentença injusta, porque assim como Daniel, Jesus nunca pecou, Jesus não conhecia pecado, em Jesus não havia pecado, mas Daniel foi livre ali pelo anjo, e a morte não pôde tomá-lo. O Senhor Jesus, né, foi até a morte e também recebeu sobre ele toda a nossa maldição, porém a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo, né? E aqui a palavra que Daniel recebeu do rei foi uma palavra que Dário confiava, de certa forma, que esse Deus de Daniel podia livrá-lo. E ele então diz: olha, o teu Deus te livrará, o teu Deus a quem você serve continuamente te livrará. Queridos, nós temos em Cristo Jesus o privilégio de servir o nosso Deus, de estar em sua presença, de buscar a sua face, de estarmos continuamente, né, pelo novo e vivo caminho na presença do nosso Deus. E nós, como Daniel, muitas vezes sofremos esses momentos de ameaça, esses momentos em que parece que não tem saída, não tem o que fazer, e nós somos muitas vezes levados à sentença, levados ao momento até assim, como se fosse efetivo, que traria para nós o fim, traria para a pessoa o findar de todas as expectativas e todas as esperanças. Mas nós vemos que o nosso Deus sempre está ali para nos livrar. E é interessante que nós não queremos passar por dificuldades. Mas veja, o Salmo 23 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que eu ande. Então, nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte. Nós podemos enfrentar circunstâncias difíceis, como nós estamos enfrentando agora. Talvez os servos de Deus, os homens e mulheres, os filhos de Deus estejam pensando: mas onde que está Deus? Será que Deus não vê o que nós estamos passando? Sim, Deus vê. Deus está conosco. Deus está passando conosco por esse vale, por essa aflição. Muitos estão preocupados com a saúde, outros estão preocupados já com as finanças, com o abastecimento, com o suprimento. E nós podemos crer o seguinte, irmãos, que o nosso Deus, Ele está conosco para nos livrar, porque essa palavra é a palavra que o Espírito Santo traz ao nosso coração. O nosso Deus, a quem nós
estamos não ligados só como Deus, mas como Pai. Ele nos livrará todos os dias, Ele nos guardará todos os dias, Ele vai nos proteger, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família. É um texto muito conhecido, é uma história muito conhecida, mas aqui nós vemos que é por causa de inveja. Daniel não podia orar o seu Deus, e nós estamos vivendo aí algumas situações onde muitos presidentes estão orientando as suas nações a orarem, como o nosso presidente também. E aí aqueles que não querem que haja oração, eles armam armadilhas, eles criam situações para que nós, ou para que também aqueles que... Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, tenho 48 anos, né? E pelo menos aí uns 40 anos nunca tinha visto um presidente promulgar oração, jejum, falar para o pessoal estar orando, e nós temos isso agora. Só que aqueles que têm inveja, aqueles que não servem esse Deus vivo, eles não querem que haja oração. Eu ouvi ontem, né, de um Twitter de uma jornalista, que ela falou que isso é um circo que está sendo armado. Mas irmãos, o nosso Deus é o Deus que se inclina para ouvir a nossa oração. Por causa do que Cristo fez na cruz, nós podemos clamar ao nosso Deus, nós podemos crer no socorro dele, na solução que o Senhor tem para nós. Deus tem uma solução para você. De alguma forma, Ele vai trazer a vitória para a tua vida. Aqui no caso, o anjo fechou a boca dos leões. O Senhor tem ordenado aos seus anjos para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E de alguma forma, alguma coisa, um milagre vai acontecer na tua empresa, lá no teu trabalho, né, com a tua profissão. Não se preocupe, Deus fará o milagre, Deus vai se levantar a teu favor, porque nós somos seus filhos e Ele cuida das nossas vidas. Eu queria deixar essa palavra para você hoje, que o Deus que você serve, o Deus que você não só serve, mas é filho, Ele te livrará da boca dos leões. Ele te livrará da acusação, Ele te livrará da perseguição, Ele te livrará do vale da sombra e da morte, porque o nosso Deus é vivo e real. O mesmo Deus de Daniel está com você, na pessoa do Senhor Jesus, está presente contigo para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar e abençoar a tua vida. Se você que ainda não serve o Senhor, você que não o conhece, você que não se tornou filho, e é muito fácil você se tornar filho, é só você aceitar que Jesus morreu pelos seus pecados e que Ele ali na cruz conquistou para você a paz com Deus, a filiação e a possibilidade de você viver na eternidade com esse Deus maravilhoso. É só você dizer: Jesus, eu aceito, Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Mas nós que cremos, irmãos, precisamos estar confiantes nesse Deus maravilhoso, porque Ele vai dar a ordem para a nossa vitória. Algum milagre vai acontecer. Essa é a palavra que eu queria deixar para você. O rei não sabia especificamente se aconteceria o que ele abriu a sua boca para falar, que Deus ia livrar Daniel. No outro dia ele foi aflito lá, ele não dormiu a noite, mas ele viu que a palavra que ele tinha dito tinha se cumprido na vida de Daniel. Daniel tinha sido livre, Daniel tinha sido liberto daquele mal tão grande que ele não devia. Irmãos, nós estamos isentados na presença de Deus. Você sabia que não há condenação para você em Cristo Jesus? Nós estamos isentados por causa do que Cristo fez. Então, o nosso Deus nos guarda, nos protege, nos abençoa. Que assim seja na tua casa, que assim seja na tua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja nesses dias maus e todos os dias também. Porque enfermidades, pestes, fome, terremotos, guerras, nós vamos ver cada vez mais, porque a profecia, ela diz que vai acontecer. Talvez ainda seja o princípio das dores, mas nós estamos dentro da arca que é o Senhor Jesus. Até se nós caímos dentro da arca, nós estamos na presença dele, nós estamos guardados. Creia nisso, ore assim, deixa o teu coração descansar na presença de Deus, porque Ele trabalha por você. O Isaías, ele diz assim: nunca se viu e nem com os ouvidos se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha por você, creia nisso e você se sentirá seguro, cheio de fé, cheio de coragem para você enfrentar mais uma semana onde nós com certeza vamos vencer em nome do Senhor Jesus.